Vem da Espanha a informação de que Belletti será o próximo técnico do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da diretoria tricolor para esse boato. Quero falar também sobre outro reforço para lá de duvidoso contratado pelo Corinthians. Já Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, tem previsões bem legais feitas por um de seus companheiros, o Gabigol. Para completar, John Textor com problemas na Inglaterra e na França, Brasil versus Argentina, retrospecto horroroso para os clubes brasileiros diante dos hermanos nessa temporada. Problemaço para Bruno Henrique e Flamengo resolverem. Tem também novidades sobre a queda de braço, mais uma, do Cuca com dirigentes atleticanos. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que conseguiu a liberação de 2.000 lugares nas cadeiras cobertas para o jogo do próximo sábado contra o Rio Branco, no Canindé. Além da arquibancada, agora haverá também a possibilidade de receber torcidas na cadeira coberta. Já o Corinthians tem a defesa mais vazada do Brasil entre clubes da Série A na temporada de 2025. São 36 gols sofridos em 32 jogos. Já o Santos estuda mandar jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira no Allianz Parque. A possibilidade de mandar essa partida no Pacaembu está praticamente desfeita por conta de laudos e alvarás vencidos. Quero contar também que Renato Gaúcho desfalcará o Fluminense contra o San José na Bolívia. Partida marcada para essa quinta-feira, sul-americana, a uma altitude superior a 3.600 metros, e a ausência do Renato passa também por questões de saúde. Ele recentemente foi submetido a um procedimento no coração e, para evitar qualquer tipo de problema, foi poupado da viagem. Já o PSG é finalista da Champions e terá pela frente a Inter de Milão. Na tarde e noite dessa quarta-feira, a vitória do time francês por 2-1 contra o Arsenal em Paris. Segunda vitória em 2 jogos contra o Arsenal, placar agregado de 3-1 na partida da Inglaterra, vitória por 1-0. Campeonato Saudita, com o Al Ittihad dando passo enorme rumo ao título. Nessa quarta, o time venceu de virada por 3-2 o Al Nassr. Estava perdendo por 2-0 e conseguiu a vitória de virada. O Al Hilal até chegou a vencer seu jogo, mas a distância se mantém em 6 pontos a apenas 4 jogos do fim da competição. A saideira do giro de notícias, o Sport avançou na contratação do técnico português Antônio Oliveira. O treinador é aguardado nessa quinta-feira em Recife para assinar o contrato. Preciso falar agora sobre o Flamengo e Bruno Henrique. O atacante recebeu uma péssima notícia, é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu abrir uma investigação e pode afastá-lo por tempo indeterminado até que ele seja julgado. O motivo, aquele escândalo de casas de apostas e apostas das quais ele fez parte, ou pelo menos supostamente fez parte. Deixa eu ler o trecho do despacho do STJD. O presidente da entidade, Luiz Otávio Veríssimo, requereu nesta quarta-feira a instauração de inquérito para apurar possível infração cometida por Bruno Henrique. O pedido foi protocolado após compartilhamento de provas da Polícia Federal no processo que investiga a suspeita de manipulação de resultados no esquema de apostas. Em despacho, Luiz Otávio designou como auditor processante o vice-presidente Maxwell Borges. Só para lembrar, Bruno Henrique, segundo a polícia, se envolveu num cartão amarelo, ele levou um cartão amarelo de maneira forçada para beneficiar a familiares. Esse cartão teria sido recebido no Campeonato Brasileiro de 2023 e agora o STJD cogita suspendê-lo de forma temporária até que o julgamento aconteça em definitivo. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mais um princípio de queda de braço entre o técnico Cuca e dirigentes do Galo. O primeiro deles foi o Pochettino, havia contado para vocês algumas semanas atrás do interesse do Cuca na contratação do meio-campista argentino do Fortaleza. Na oportunidade, o Siga desaconselhou a diretoria a contratá-lo e os acionistas do Galo preferiram ficar com a versão do Siga. Pois bem, o novo motivo de descompasso entre as partes diz respeito a William Arão.
Uma pessoa da comissão técnica do Galo me assegurou que o Cuca não conta com um volante de 33 anos de idade, que está praticamente livre do contrato. Ele vive as últimas semanas do vínculo com o Panathinaikos. Só que a diretoria atleticana quer contar com o jogador. O Arão foi oferecido, deixou boa impressão e o Atlético tenta avançar nessa negociação. Se contratá-lo, dá para dizer que será contra a vontade do treinador. Cuca que acaba de receber um presente. A diretoria nem morria de amores pelo Dudu, mas a pedido do Cuca, o atacante de 33 anos foi contratado. Ele inclusive ganhou alguns dias de férias, até porque só vai poder voltar a jogar pelo Atlético a partir de 2 de junho, quando a janela reabre por aqui. O atacante está em Londres com a esposa, volta na semana que vem quando inicia treinamentos no Galo. Hora de falar sobre uma curiosidade péssima para as equipes brasileiras em 2025. Você sabia que o retrospecto dos times daqui contra argentinos é horroroso? São 12 partidas com uma vitória de brasileiros, 4 empates e 7 derrotas. O único a vencer um argentino foi o São Paulo, que bateu o Tajeres por 1-0 na Argentina. O Botafogo é o recordista de derrotas para os hermanos. Foram 3 derrotas, 2 na Recopa Sul-Americana e mais uma na Libertadores da América. Fortaleza, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro também perderam uma vez cada. O Flamengo vai ter a oportunidade de diminuir esse retrospecto se vencer o Central Córdoba na noite dessa quarta-feira. Hora de falar sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo está em apuros na Inglaterra e na França. O empresário, que é dos mais ousados / irresponsáveis do futebol no mundo, será avisado nos próximos dias de que a Eagle Football, a empresa dele, que detém clubes espalhados pelo planeta, teve seu registro cancelado no Reino Unido. Já foi protocolado esse pedido e no prazo de 10 dias haverá a oficialização do tema. Isso se dá por causa do atraso da empresa do Textor em entregar relatórios financeiros obrigatórios no Reino Unido. Textor vai ter 3 meses para recorrer e cumprir todas as leis, sob o risco de perder seus ativos no Reino Unido, entre eles o Crystal Palace. Nesse caso, o governo ficaria dono do Crystal Palace e ele perderia todas as ações que tem diante do clube. Importante lembrar que na sexta-feira da semana passada, a Federação Francesa também rejeitou os documentos do Lyon para a participação de competições europeias. Então, a menos que regularize essa situação, o Textor, caso o Lyon se classifique para competições europeias na próxima temporada, pode acabar ficando sem a vaga, cedendo ela para algum outro time do futebol francês. O Textor teve papel fundamental, importantíssimo na reconstrução do Botafogo. Campeão de 2 torneios impressionantes na temporada passada, mas a forma como ele gere clubes de futebol lembra demais os dirigentes do Brasil. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mais perto de contratar Fernando Diniz. Cruz Maltino precisou melhorar em 2 situações a negociação que vem se enrolando desde a semana passada com o treinador que está desempregado. O Vasco ofereceu um contrato maior do que estava sendo debatido, em vez de dezembro de 25, contrato até o final do ano de 2026, além de um aumento salarial, que não permitiria ao Diniz ganhar como Paê e Coutinho algo na casa de R$1,5 milhão mensais, mas se aproximar dessas cifras, algo na casa de R$1,2 milhão, R$1,3 milhão, com a lembrança de que o antecessor do Diniz, o técnico Fábio Carille, custava, junto da sua comissão técnica, R$600 mil por mês ao Vasco da Gama. Quero falar agora sobre Caio Jorge, o atacante do Cruzeiro, autor de 2 gols contra o Vila Nova e mais um contra o Flamengo, tem recebido vários elogios, até de companheiros, como por exemplo do Gabigol, que disse à TV do Cruzeiro o seguinte, abre aspas, o Caio Jorge é atacante de nível de seleção brasileira. Tenho certeza que se o Cruzeiro não tomar cuidado, daqui a pouco ele volta para a Europa. Caio que soma 12 jogos, 6 gols e 1 assistência na atual temporada. Havia sido comprado da Juventus da Itália no ano passado por R$41 milhões, valor que inclui também bônus. O contrato do Caio Jorge só se encerra em 2029 e dá para dizer que ele só será vendido se receber uma proposta bastante significativa. Só para completar, entre Caio Jorge e Gabigol, relação de amizade boa. Depois da partida contra o Flamengo, Gabigol recebeu o Caio Jorge em casa e eles jantaram juntos. Só para completar em relação ao Cruzeiro, havia contado para vocês pela manhã que o Flamengo confirma o interesse do Cruzeiro em Matheus Gonçalves e Luiz Araújo. Luiz dificilmente será negociado. O
até porque o Flamengo está pedindo algo na casa dos 100 milhões de reais. Já em relação ao Matheus Gonçalves, a negociação é menos complexa e o Cruzeiro poderia oferecer como compensação ou o lateral direito William ou o volante Wallace. Quero falar agora sobre o Corinthians com mais um reforço, na pior das hipóteses, duvidoso. Dá uma olhada nessa história absolutamente maluca de um Corinthians que já contratou 86 atletas para as categorias de base, sub-17 e sub-20, desde o início da era Augusto Melo, ou seja, desde janeiro do ano passado. O jogador em questão se chama Paulo Vinícius e ele acaba de assinar um contrato profissional com o Corinthians. O jogador tem 20 anos de idade e havia chegado em junho de 2024 para a base do Corinthians. Em janeiro de 2025, sem sequer ter estreado pelo sub-20 ou sub-17, o jogador foi dispensado. Não jogou nem sequer uma partida. Agora ele volta ao Corinthians com um contrato profissional, cuja duração se encerra em 31 de janeiro de 2026, informação do meu amigo Rodrigo Vessoni. Como é que se explica uma coisa dessa? Num Corinthians que já contratou 86 atletas e 20% desse contingente, inclusive, já foi dispensado. Tem mais. Nesse pacotão de 86 reforços, o Corinthians contratou o filho do CEO da Esportes da Sorte, a patrocinadora master do Timão, sem experiência ou qualquer currículo que sustentasse a sua contratação. Mas não para por aí. O Corinthians chegou a contratar um lateral esquerdo que atuava como goleiro no ano passado. Você entendeu? Até o ano passado o cara era goleiro. E o Corinthians contrata esse cara para atuar como lateral esquerdo sem que ele nunca tivesse jogado nessa posição. É por essas e outras que cada vez fica mais evidente e iminente a saída do Augusto Melo via impeachment. Para completar o vídeo, quero repercutir uma informação do jornal Sport da Espanha que afirma: Belletti será o próximo técnico do São Paulo em substituição a Luiz Zubeldia. De acordo com a apuração dos espanhóis, assim que o Zubeldia for dispensado, o Belletti voltará ao Morumbi. Vale a lembrança de que o Belletti chegou a ser técnico do Sub-20 do São Paulo entre outubro de 22 e junho de 23. Não deixou grandes lembranças e acabou, tempos depois, sendo contratado como auxiliar técnico do Sub-19 do Barcelona. Acontece que no ano passado ele vira o treinador principal do Sub-19 e emplaca 3 títulos importantes: a Copa do Rei Juvenil, o Campeonato Espanhol Sub-19 e, o mais importante deles, há 8 dias, a UEFA Youth League, que equivale à Champions League das categorias inferiores. Até por isso, o Barcelona está classificado para a disputa do Mundial Sub-20, cujo adversário será o Flamengo. Na final da Champions para juniores, o Barcelona enfiou 4-1 no Trabzonspor da Turquia. É verdade que o Belletti tem enorme moral por lá, por conta de todo esse trabalho de 3 títulos. A tradicional tríplice coroa foi conquistada pelo treinador brasileiro à frente do Sub-19 do Barça. Mas, no São Paulo, antes de gravar o vídeo, conversei com 2 fontes diferentes e ambas asseguraram que não existe nenhum movimento para a demissão do técnico Luiz Zubeldia, que vive talvez um momento de maior tranquilidade em meses, para não dizer desde que ele foi contratado. Sobre o Belletti, nem deixou uma boa impressão enquanto técnico do Sub-20 e dá para dizer que essa informação que vem da Espanha, na visão dos dirigentes do São Paulo, surge como uma enorme cavada. E você, trocaria o Zubeldia pelo Belletti? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!